E aí, galerinha do YouTube que assiste o meu canal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Pai Senhor, nós estamos começando mais um devocional para honra e glória do nome do Senhor Jesus. E hoje eu gostaria de ler com vocês aqui em João 3, versículo 8, que diz assim: O vento sopra onde quer, você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Queridos, aqui nesse trecho, Jesus está conversando com Nicodemos. E agora Jesus vai dizer para Nicodemos que todos precisam nascer de novo. Porque se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E aí Nicodemos agora vai questionar, mas como pode um homem nascer sendo velho? Será que ele pode, voltar para a barriga da mãe dele e nascer uma segunda vez? E aí Jesus vai começar a ensinar para ele que quem não nasce da água, do Espírito, não pode ver o reino de Deus. Porque quem é nascido de carne é carne, e o que é nascido do Espírito é do Espírito. Então agora Jesus vai dizer para ele não ficar admirado por ele dizer que precisava nascer de novo, porque Jesus estava falando de algo espiritual. E aí Jesus vai dizer, as palavras que nós lemos aqui, que o vento sopra onde quer, e você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde vem, para onde vai, e que assim é todo que é nascido do Espírito. E aí Nicodemos vai continuar sem entender. E às vezes nós lemos essa palavra e nós estamos como Nicodemos, sem entender. Mas esse versículo 8 é muito maravilhoso e eu gostaria de refletir nele com vocês nesse dia. A palavra vai dizer, o vento sopra aonde quer. Nesse versículo aqui, Jesus estava falando do próprio Espírito Santo. O vento nesse versículo representa o Espírito Santo. E ele vai dizer que o vento, o Espírito, sopra onde quer. Representando aqui que o Espírito Santo, ele age onde quer, do jeito que ele quer, Assim como não existe um padrão na ação do vento, tipo assim, meio-dia o vento sempre sopra para a direita. E 6 horas da tarde ele sempre vai soprar para a esquerda. Não, isso não existe. Na mesma hora que o vento está para um lado, o vento está para o outro. Quando vê, o vento para. Quando vê, o vento volta. Tem vento que é manso. Tem vento que é forte, capaz de arrancar telhado de casa. Então, não existe um padrão assim no vento. Por mais que a gente tente entender, por mais que a gente tente prever, não tem como a gente saber, não tem como a gente monitorar o vento, porque não existe um padrão. Da mesma forma, não existe um padrão na ação do Espírito Santo. Não tem como prever a ação do Espírito Santo, porque ele age de diferentes formas, em diferentes pessoas, e ele não é limitado a um padrão de ação. Tipo assim, a pessoa converteu, então o Espírito Santo vai fazer assim, assim, assim. Não, o Espírito Santo age de uma forma diferente na vida de cada pessoa e ele não é limitado ao nosso entendimento. Assim como a gente não entende por que o vento uma hora tá para um lado, uma hora tá para o outro, a gente também não entende o agir do Espírito Santo. Mas isso é porque ele age onde quer, do jeito que ele quer. O Espírito Santo não faz da nossa forma, ele faz do jeito dele. Ele faz da forma que ele acha que é necessário, porque o Espírito nos conhece, o Espírito Santo sabe como agir, o Espírito Santo sabe da nossa necessidade. Então é por isso que a palavra vai dizer que o vento sopra para onde quer, porque o Espírito Santo tem autonomia de agir da forma que ele bem entende. Porque Deus é Deus, ele sabe o que faz, ele sabe das nossas necessidades. E o versículo vai continuar dizendo: você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Nós ouvimos o barulho que o vento faz,
mas a gente não sabe, né? Nem para onde vem, nem de onde vem, nem de onde vai. O Espírito Santo, da mesma forma, é invisível. A gente não sabe qual que é o barulho da voz do Espírito Santo, mas a sua ação reflete em tudo que nós vemos e ouvimos. O vento, a gente vê aquilo que ele faz no ambiente. A gente vê as cortinas balançando, a gente sabe que é o vento. A gente vê o nosso cabelo, né, balançando, a gente sabe que é o vento. Então a gente não está vendo o vento, mas nós estamos vendo a ação dele. Quando o vento bate nos cristalzinhos, né, que a gente coloca assim na porta de casa para ficar fazendo barulhinho, aquilo ali é o barulho do vento batendo nos cristais. Mas não é o barulho do vento, é aquilo que ele está causando naquele objeto. Então, quando o Espírito Santo está em nós, existem sinais. O que estava parado, sem vida, agora está dançando, agora está jubilando, tá em pé, está pronto para lutar. O que era só silêncio, indiferença, agora está cantando, se alegra, porque onde o Espírito Santo está, inevitavelmente existe movimento. O Espírito Santo nunca está parado. Nós vamos ver que desde o início a Bíblia vai dizer, né, que a terra era sem formas e vazia, e o Espírito Santo pairava sobre a face das águas. Glória a Deus! O Espírito Santo está sempre em movimento, ainda que nós não estejamos vendo o movimento do Espírito Santo. Vai existir sinais de que ele está se movimentando na nossa vida. Assim como o vento bate e nós vemos que ele está balançando a nossa roupa, que ele está balançando o nosso cabelo, nós vamos ver sinais de que o Espírito Santo está se movimentando na nossa vida, porque coisas que estavam paradas agora começam a se movimentar. Então existe evidência onde o Espírito Santo está, existe movimento, e muitas vezes não só movimento, mas também barulho onde o Espírito Santo está. Existe vida, existe movimento, existe alegria, existe júbilo. Nós vemos que a árvore está ali paradinha, a copa paradinha, né? A copa das árvores assim paradinha, as folhas, quando vê, bate o vento. E a árvore dança no vento, a árvore se movimenta. Você escuta o barulho das folhagens louvando ao Senhor. Por quê? Porque existe vento, porque existe movimento. E na nossa vida é assim também. Se nós temos o Espírito Santo, nós precisamos dançar, nós precisamos cantar, porque o Espírito Santo se movimenta nas nossas vidas. E vamos avançar para a última parte do versículo que diz: assim é todo que é nascido do Espírito. Ou seja, não se pode explicar, não se pode prever. Assim como nós não podemos explicar nem prever o Espírito Santo, aquele que é cristão também não se pode explicar, não se pode prever. Porque quando nós somos entregues ao Espírito, nós vivemos surpresas extraordinárias. Por quê? Porque é Ele quem dita para onde nós vamos, o que nós iremos fazer. Então é por isso que nós precisamos nascer do Espírito, para que nós estejamos entregues à sua vontade. Porque o vento, ele não é comandado. A árvore não fala: ai vento, agora eu quero balançar para cá. Ai vento, agora eu quero balançar para lá. Não, o vento vem e fala: árvore, agora você balança para a direita. Folha, agora você balança para a esquerda. Então o vento faz do jeito que ele quer. Ele faz com que tudo ao seu redor o obedeça, esteja na sintonia que ele deseja. Eu nunca vi vento bater para a direita e a cortina ir para a esquerda. Isso não existe. Se uma coisa vai para a esquerda com o vento, tudo vai para a esquerda com o vento.
porque existe a vontade dele ali sendo empregada nos objetos, e assim também é o Espírito Santo nas nossas vidas. Não é nós que ditamos como ele tem que agir na nossa vida, não é nós que ditamos a direção que nós queremos ir, mas é o Espírito Santo que dita a nossa direção, é o Espírito Santo que dita os nossos movimentos, é ele que dita o nosso próximo passo. Então, quando nós somos nascidos do Espírito Santo, ainda que não vejamos, ainda que não possamos entendê-lo completamente, a gente vê e mostra constantemente os seus efeitos em nós. Não tem como ter Espírito Santo e não ter diferença, não ter movimento. O Espírito Santo vai agora demonstrar os seus frutos em nós. É o amor, é a bondade, é a benignidade, todas essas coisas maravilhosas descritas em Gálatas 5. Glória a Deus! Então, se o vento bate, existe movimento. Onde tem Espírito Santo, tem movimento, tem evidência. Então, nós vamos ver em nós mesmos e mostrar constantemente os seus efeitos em nós, porque não é só a árvore que sabe que o vento está batendo. Quando o vento bate, ela movimenta e a gente sabe que ali tem vento. Então, quando nós temos o Espírito Santo, as pessoas veem que em nós há Espírito Santo. Não tem como você esconder a ação do Espírito Santo na sua vida. Não tem como. Ainda que você faça um rabo no seu cabelo, quando o vento bate aquele rabinho ali, ele é balançado. Não tem como você prender o cabelo. Não. O vento bate e dá para ver que ali tem vento. Então não tem como você não demonstrar hora nenhuma o Espírito Santo e dizer que tem Espírito Santo. Isso não existe, queridos. Onde existe Espírito Santo, existe evidência que ele está ali. Existe amor, existe alegria, existe paciência, existe bondade, existe benignidade, existe longanimidade. Onde o Espírito Santo está, tem algo diferente. Existe movimento. Nós vamos ver lá em Ezequiel 37, o vale de ossos secos. E quando Deus fala para o profeta profetizar, né? Para soprar o vento, né, dos quatro cantos, nós vamos ver agora o Espírito, o sopro de vida entrando naquele exército que antes estava morto. Antes era um vale de ossos secos, mas agora osso vai juntar com osso, carne vai vir sobre os ossos, o coração vai voltar a bater, porque onde o Espírito Santo sopra, existe vida. Existe vida. Então, nesse dia, não duvide do Espírito Santo, mas se coloque na brecha, porque assim como quem abre a janela e deixa o vento entrar, prova da sua existência inquestionável, quem dá liberdade ao Espírito Santo também percebe que não há dúvidas na sua existência e atuação nas nossas vidas. Só dá para não sentir o vento, irmãos. Quem entra dentro de casa, fecha todas as janelas, fecha todas as portas, coloca um paninho debaixo da porta para não ter por onde entrar. Só não vive a ação do Espírito Santo quem se esconde do Espírito Santo, quem não dá liberdade para ele. A partir do momento que você abre a janela, o vento entra. A partir do momento que você dá liberdade, o Espírito Santo entra. Então, se nesse dia você não está vendo a ação do Espírito Santo na sua vida, se você não está vendo os frutos do Espírito Santo na sua vida, dê liberdade para ele. Abra as janelas, querido. Abra as portas. Abra o teu coração nesse dia. Se humilhe, quebrante o seu coração e deixe o Espírito Santo entrar. Porque aí não vai precisar de ninguém te falar. Você vai ter certeza de que o Espírito Santo existe, de que o Espírito Santo faz. E é por isso que os cristãos, eles são tão convictos. Ah, mas Jesus não existe, querido. Se você não quer acreditar, não tem problema. Eu não tenho como falar que não existe, porque eu vivi, eu provei e vi. Glória a Deus, é assim que precisa ser. Nós precisamos provar do Espírito.
Nós precisamos provar de Jesus, porque aí, ainda que tudo ao nosso redor esteja dizendo não existe, isso é irracional, Jesus não existe, o Espírito Santo não faz, você vai olhar para dentro de si mesmo e vai dizer, independente do que os outros estão dizendo, eu não posso negar aquilo que eu vivi, aquilo que eu senti. Se alguém chegar em mim hoje e falar, Melody, o vento não existe, eu vou falar, você tá louco? Eu tô vendo a cortina balançando. Eu tô sentindo o vento na minha pele. Eu tô ouvindo o barulho que o vento tá fazendo nos cristalzinhos ali na porta da minha casa. Então, por mais que essa pessoa tente me convencer de todas as formas que o vento não existe, não vai ter como eu acreditar nessa pessoa, porque eu ouvi aquilo que o vento faz. Assim também, nós precisamos provar do Espírito Santo, porque se alguém chegar hoje para mim e falar, Melody, Espírito Santo não existe, isso é uma balela, isso é loucura, eu não vou poder negar, eu vou falar, pensa o que você quiser, eu provei e vi. Eu sinto o Espírito Santo, eu percebo aquilo que o Espírito Santo faz e fez na minha vida e vai continuar fazendo. Então creia que o Espírito existe, não existe dúvidas para quem prova, porque Ele atua em nossas vidas o tempo todo. Amém? Eu vou orar por você. Senhor, meu Deus, muito obrigada, Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Obrigada, Pai, pelo Teu Espírito maravilhoso, que é o nosso consolador, que é o nosso guia, que é o nosso aconselhador, é o nosso conselheiro. Muitas vezes, Pai, nós não sabemos por onde ir, nós não sabemos o que fazer, mas o Teu Espírito Santo nos leva, o Teu Espírito Santo nos guia de uma forma, meu Pai, que não tem como nós ficarmos confundidos. Assim como o vento bate na copa das árvores e elas sabem para onde elas devem ir, o Teu Espírito Santo age assim nas nossas vidas também, meu Pai. Não existe espaço para dúvidas, porque do jeito que o Teu Espírito Santo age em nossas vidas, meu Pai, a direção fica nítida, aquilo que Ele deseja de nós fica nítido, meu Pai, porque o Teu Espírito Santo é maravilhoso, o Teu Espírito Santo é assertivo. Muito obrigada, meu Deus, pela preciosidade que é o Teu Espírito, pela riqueza que é ter o Teu Espírito atuando em nós. Em nome de Jesus, Pai, que nós possamos dar liberdade todos os dias, que a gente não se tranque, meu Pai, dentro dos nossos achismos, que a gente não se tranque, meu Pai, dentro das nossas dúvidas, dentro, meu Pai, de tudo aquilo que nós pensamos, meu Deus, mas que a gente abra a nossa mente, que a gente abra o nosso coração para que nós possamos provar, Pai, e ver o quanto o Teu Espírito Santo é real e é maravilhoso. Perdoa, Pai, tudo que nós fazemos que não Te agrada e neste dia nos ensina a viver da forma que o Senhor espera, da forma que Te agrada. Em nome de Jesus, amém. Se esse devocional falou com você de alguma forma, já curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal para não perder nenhum louvor, nenhum devocional. Um beijo, até o próximo vídeo e tchau!